Olá, está no ar mais um podcast Zé Café. E como sempre, mantendo a linha de novidades, coisas de interesse, nada de polêmica, nada disso. Hoje eu estou com o pessoal da Tria Company. Eu estou com o Klaus Luz, que é o diretor de expansão, e a Sara Bow, que é gerente de projetos dessa empresa. Essa empresa trata de assuntos ligados a internet, tráfego pago, tudo isso que eles vão explicar melhor, porque é um assunto muito interessante e que hoje é o futuro que chegou. E vamos viver isso com quem conhece, com quem sabe. Então vamos apresentar aqui. Primeiro o Klaus, queria que você se apresentasse. Klaus, por favor. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Imagina. Estar aqui. Eu sou diretor de expansão da Tria. A Tria hoje é uma empresa que é focada muito em assessoria, né, para outras empresas aí na parte de marketing, tecnologia por completo e inteligência artificial, que é o pilar hoje que um dos mais que a gente mais trabalha, né? E eu tenho mais ou menos aí uns 20 anos de empreendedorismo. Já 20 anos? Já atuei em diversos segmentos e hoje me estabeleci no marketing. Sou um dos caras aí que usei sempre o marketing do digital, né, de 2015 para cá, mas agora passei a assessorar outras empresas também no meio do mercado, né? Legal, legal. 20 anos, me surpreendeu agora. Sim. E a Sara Bow, gerente de projetos? Eu mesma. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estendo a fala do Klaus também. Eu atuo ali como gerente de projetos na Tria, então garanto que os clientes se posicionem perfeitamente na internet e exponham, né, a sua visão de mercado, exponham o seu produto ali e tenham êxito no retorno. Que bom. Então, o objetivo de vocês é dar êxito para o cliente. Sim. Exatamente. É para isso que vocês existem, né? Tirar o pessoal da inércia, né? As empresas que estão na inércia há muito tempo sem crescer e as que já estão habituadas a crescer e alavancar cada vez mais, né? Tá. E dessa lista de clientes, em que área de atuação vocês estão? Comércio, o que mais, assim? Olha, a gente já foi nichado durante um bom tempo, né? E aí depois a gente entendeu que determinados times lá dentro são especialistas em alguns segmentos, então a gente subdivide. Mas no geral a gente atende todos os segmentos hoje. Hoje a gente já tem braço para atender todos os tipos de segmentos. Atende loja, produto, venda, YouTube, Sim. tudo que é ligado à internet. Serviço e produto, né? Serviço e produto. Serviço e produto. Boa. Comércio local, infoprodutor, loja virtual, todo tipo de nicho, né? Quando vocês escolheram o nome Tria, teve uma explicação para isso? Sim. Tria Company. Sim. O logo sempre explica alguma coisa, né? Sim. Antes da gente abrir para diversos nichos, né, a gente era uma agência. Então, a gente trabalhava como uma agência de tráfego pago. O nome da empresa, ele tinha inteligência em tráfego pago junto. E aí, conforme com o passar dos anos, a gente foi abrindo outros setores lá dentro, a gente entendeu que não fazia mais sentido usar aquele nome, uma vez que a gente não se posicionava somente como uma agência de tráfego pago. Vamos sair do nicho. E aí a gente ampliou para a Tria, porque justamente abarca, né, os três pilares da empresa, que é marketing e branding ali, tráfego pago, que é a publicidade paga, né, e tecnologia, focado muito em inteligência artificial e aproveitando essa onda aí, né, para alavancar os resultados dos nossos clientes. Como nem tudo é calmaria, qual foi o maior problema que a Tria resolveu para um cliente em 30 dias com o resultado de números? Você vai passar. Essa eu estenderia para o Klaus. Batendo ping-pong e voltou para o Klaus. Que foi ele que fundou tudo, então ele está mais tempo Klaus, como é que a Tria resolveu para um cliente em 30 dias a conta de resultado em números? Olha, o case mais próximo, né, foi esse mês, né, agora de setembro, a gente está em outubro, né, então foi em setembro agora, a gente pegou uma pizzaria aqui de Santos, na verdade São Vicente, São né? Vicente. Lá já é considerado São Vicente, e em pouquíssimo tempo, em 15 dias, a IA já tinha recuperado mais de R$1.000 em vendas de carrinho abandonado no cardápio digital, e no total a gente entregou um ROI para eles de mais de 20x, né? Sim. Em 15 dias de tráfego pago. Então, para cada R$1 que eles investiram nesses primeiros 15 dias, a gente trouxe 20 de retorno. Uau! Sim. Hoje... Vale considerar que esse ROI que a gente deu foi só da prospecção do tráfego, né? Tirando essa IA,
que faz essa recuperação. Então, fora isso, ainda tem um resultado da IA que recuperou. Essa recuperação que ele diz são as pessoas que chamaram, talvez decidiram, mas não concluíram a compra. Entendi. Então, a IA foi lá e jogou uma isquinha de novo na cabeça dele e ele voltou atrás. Isso eu recebo. Bom, isso hoje é evidente no dia a dia da gente. Às vezes você clica aqui, não preenche nada, aí de repente chega uma outra mensagem dizendo assim: você nos procurou, como é que podemos ajudar? Eu só cliquei. Sim. Já estão me pedindo alguma coisa. Então, como é que vocês usam a IA para transformar o marketing em receita real, não só em vaidade? Essa pergunta é cabulosa. Escolha agora. Eu não vou fazer mais ping-pong. Vocês escolhem quem responde. Quer soltar essa? Eu acho que hoje, como você falou na introdução, né, a tecnologia está avançando muito, então todos os dias tem uma tecnologia nova, uma IA nova, e a gente está nesse mercado e às vezes nem a gente às vezes consegue acompanhar isso tudo. Então, vocês não conseguem? Todo dia sai umas 10 IAs diferentes, né? Hoje está funcionando. Olha, eu durmo falando com ele de uma IA nova, eu acordo com outra IA já, e às vezes eu sonho com a IA, meu Deus, é muito IA. É mesmo? Mas eu acho que é entender de fato o nicho do cliente e ver o que dá. Hoje, como tem muita coisa, não dá pra gente aplicar todas as coisas no cliente ali. Então a gente tem que estudar muito bem o nicho do cliente, estudar muito bem a ferramenta que a gente vai usar. Então a IA hoje, como está muito ampla, eu tenho que entender o que serve de fato, o que vai ser efetivo para aquele cliente. Não dá para mim pegar só aquilo ali, vamos colocar aqui. Talvez aquilo ali não se converse. Quer dizer, a inteligência humana ainda se sobrepõe à IA. Que você tem que definir a melhor IA para cada caso. Eu tenho que estudar. Eu antes ficava com medo dessa frase de que, nossa, a IA vai substituir o ser humano. Eu falei, a IA não vai me substituir, porque tem muito IA, eu tenho que escolher qual é a IA que eu vou... não tem intuição, né? A IA é basicamente um banco de dados, né? Mal traduzindo legalmente, porque eu sempre falo que a minha ignorância permite falar o que quiser aqui em assuntos que eu não entendo. Você falou agora uma coisa, Sara. Você tem uma ideia quantas IAs estão no mercado hoje? Nossa. IA, inteligência artificial. Muitas. A gente até costuma falar lá no escritório que a cada 20 minutos, se você não estiver usando IA, você está perdendo dinheiro. Então, imagina se a cada 20 minutos eu descubro uma IA nova, dentro de 24 horas. E a IA tem coisa. Perfis diferentes? Sim. Quando eu me formei em engenheiro de prompt, tem 2 anos, já existiam quase 7.000, 6.700, né? Desculpa, quanto tempo faz você for? Vai completar 2 anos agora em janeiro. A IA existe desde quando? Olha, a primeira versão que eu utilizei da IA foi em dezembro de 2022. Foi o GPT 3.5, né? O 3.5. E aí, a partir dali, virou um relacionamento, um romance. A IA virou assim, tipo, é nós. Né? Sim. Tipo assim, eu não vivo sem vocês não vivem sem mim. Mas é o que a Sara acabou de falar. Eu, por exemplo, eu recebo, tenho IA no meu telefone, mas o meu uso é medíocre, parto da complexidade que está envolvida nisso. Sim. Mas o mal percebido, eu digo as IAs, a Vivo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer a propaganda, mas não vou receber por isso. Uma certa operadora está dando o Perplex Pro para assinantes. Sim. Por 1 ano. Mas você está acabando de dizer, Sara, que existe IA para cada nicho, é mais ou menos isso? Hoje... Não basta uma IA. Não. Hoje, como, obviamente, popularizou muito o ChatGPT, então as pessoas denominam que inteligência artificial é o ChatGPT, só que vai muito além disso, né? Tem IA para tudo hoje, IA para texto, IA para imagem, IA para vídeo. Daria até para colocar uma IA aqui e colocar a gente... E a gente ir embora. E a gente ir embora. Não, porque é assustador, né? Porque hoje você já não sabe o que é notícia e o que é fake. Sim. Você vê a pessoa falando com a voz dela. Sim. E não é ela que está lá falando. Não, isso é um... A IA faz esse tipo de coisa também. Sim, né? chama deepfake, né? Deepface, perdão. Deepface. Quer dizer, a IA também serve para o mal, né? Acho que como tudo na vida tem os seus lados nós bons até se bobear fazendo maldade. As coisas tendem a ser neutras, né? Aí vai da usabilidade que dá uma... Do lado humano que opera aquilo. Né? Exatamente. A intenção de... Agora vamos mudar um pouco, sair um pouquinho de IA e falar em tráfego pago. Qual é o mais comum que as empresas cometem com tráfego pago? Primeiro vamos melhorar esse termo técnico, tráfego pago. O que é tráfego pago? Tráfego pago se tornou, né, uma nomenclatura para publicidade paga e digital. Né? Antigamente você conseguia
fazer métodos como outdoor, revista, jornal, esse tipo de tráfego que também era pago, porém você precisava dos meios físicos para aparecer. Ok. E se eu fosse pontuar uma deficiência desse modelo, seria você não conseguir metrificar se o seu cliente ideal está acompanhando aquele conteúdo. Então, por exemplo, você coloca um outdoor de moda feminina, por exemplo, na Imigrantes. Okay. Ali está passando muitos caras que não tendem a não comprar aquela roupa. Talvez um marido ou outro se interesse pelo modelo e vá comprar para sua esposa. Mas você perde uma boa parte das pessoas que estão passando ali que não vão consumir aquele tipo de produto. Já com o tráfego pago nas redes sociais, você consegue filtrar e destinar especificamente, né? Segmentar a palavra exata para as pessoas que realmente tendem a comprar e consumir aquele tipo de produto ou serviço. Então, isso você economiza muito recurso de grana pelo fato de você conseguir aparecer só para quem tende a comprar. Então, isso eu acho que é a grande... A gente tira essa mística, né? E se eu fosse falar do erro... É o erro. Sim. Seria que muitas empresas não estão preparadas para fazer tráfego pago. Não tem o pré-funil, que seria, digamos assim, um marketing bem estruturado, redes sociais, o branding da empresa ali, o orgânico que a gente fala não está bem estruturado para receber o pago. E também o pós-tráfego pago, que é no caso, às vezes, o time de atendimento, o time de vendas da empresa, às vezes também não está preparado para atender um lead de tráfego pago. São problemas recorrentes que geralmente a gente enfrenta. Não sei se você quer pontuar mais algum. E o tráfego pago não é só o famoso botão impulsionar do Instagram, né? Vai muito além, vai ter toda uma estratégia por trás. E aí, como, mais uma vez, popularizou demais isso, então hoje qualquer pessoa que assistiu talvez um vídeo, uma aula ali no YouTube, se considere profissional do tráfego pago. Só que vai muito mais além disso, né? Tem toda uma estratégia, não é uma frase famosa não é só de apertar botão. No Google ali, não é só fazer um ad ali, né? Não. A gente gasta muita grana com ferramentas para otimizar o processo continuamente das campanhas, né? Tá, o que o usuário comum recebe é menos que o básico, né? Para trabalhar. Em relação ao que você tem acesso para tratar de uma empresa. É outra coisa que me veio à cabeça. Vocês ainda devem estar encontrando resistência em algumas empresas que estão de gerações, talvez, não sei. O outdoor, anúncio no jornal, propaganda na Veja, ou em revistas comerciais, isso aqui. Isso diminuiu muito, né? Hoje, aquele nicho de anúncio em jornal, outdoor, como você falou, meio que diminuiu muito. O Estadão era um monstro desse tamanho, hoje é um jornaleco, assim, um jornalzinho pequenininho. A Veja também afinou, nem sei. É incrível como vocês talvez encontrem resistência de empresas em falar em tráfego pago como uma ferramenta de divulgação mais nichado, né? Mais específico. É normal? O pessoal aceita de boa? Explica, isso aqui vai funcionar melhor do que o outdoor na Imigrantes. Eu posso ser contra-intuitivo, né, o que eu vou falar, mas eu acredito que uma coisa não substitui a outra. Eu acho que ambos os mecanismos têm os seus pontos fortes ali, diferenciais. Principalmente com uma marca que quer se consolidar, que quer ter um brand. Então, quanto mais pontos de contato o cliente dela tiver com o logotipo, com os produtos, enfim, vai criando uma afinidade e isso tende inconscientemente no cliente a ver, caraca, esses caras são bons, né? Aquela velha história. O produto não precisa nem ser tão bom, mas se o marketing for bom, já vende. Por isso que grandes marcas nunca saem das mídias, né? Sim. Já estão consolidadas no mercado, já existem há muitos anos, são líderes até, e não saem da mídia. Porque eu não sei se é uma questão de fixar na cabeça das pessoas, ou passar por gerações, seja o que for, e a gente percebe que elas ficam muito tempo batalhando. Marcas muito conhecidas. Não para. Se parar, meio que morre. Meio que cai. Cara, sim, eu acho que quem não é visto não é lembrado. Pois é, mas eu percebo que a memória das pessoas parece mais curta hoje. Sim. E tem um estudo, né? Eu vi recentemente até, que a memória hoje do ser humano está quase parecida ali com aquela do peixe dourado, que é de segundos. Então, hoje a gente é influenciado por muito anúncios na rua, anúncios no Instagram, nas redes sociais. Então, imagina, se você para, você vai ser engolido por outras empresas que estão fazendo esse anúncio. Muito rapidamente. Hoje, logo de manhã, acordo lá fazer minhas coisas, tal, ver meu celular, não sei o quê. Aí começa a ver um rio. Vi um rio. Aí fica lá.
Meu, é impressionante. E aí você fala, como 10? Lembra 10 que você viu? Exato. Você não lembra Eu ia até falar sobre isso agora. A gente tá falando de que esquecer, mas você lembra de 3 anúncios que você viu ainda hoje? Eu não lembro, já vi tantos. Pois então... é incrível isso. Colar a marca hoje é uma coisa bem complicada. Está bem mais difícil. Existe o mercado, pelo fato dele ter ficado mais democratizado com as redes sociais, democratizou mais essa questão do marketing e deu poder para o pequeno e para o médio conseguir fazer anúncios. Porque antes a barreira era muito grande. Se você pegasse uma TV local, dependendo do pacote que você fechava com ela, ia te custar em 2010 uns 15 mil reais. Eu tinha um parceiro que era amigo, né? Ele tinha uma rede de consultórios de implante dentário. E ele gastava 15 pau de TV em 2012. Para aparecer nesses que tem depois do almoço, assim, já viu que vai aparecendo várias empresas assim? Os merchan lá. E naquele mesmo ano ele tinha investido R$1.000 no Facebook. E aí tinha gerado 7 vezes mais consultas, né, dentro da clínica dele, e esses R$1.000 do que os 15 pau que ele costumava investir na TV. Então ele tinha um volume ali de atendimento X, que ele gastando 15 com a TV, e ele fez um teste de colocar R$1.000 na página dele do Facebook. Isso em 2012. Nem eu conhecia nada, não tinha nenhum acesso. Foi a primeira pessoa que eu vi falar sobre tráfego pago. E aí ele tinha tido 7 vezes mais resultado naquele mês. O telefone da clínica não parava. Não parava de gente ligar lá para agendar com esses R$1.000 que ele colocou no Facebook. Ele teve que contratar vários atendentes a mais e tal. Porque esse modelo que você citou agora, o cara tem que ter uma estrutura atrás dele. Esse 0800, por exemplo, que está cheio de anúncios por aí de comprimido milagroso, vai ter que ganhar em 10 minutos para ganhar o desconto e uma bolsa térmica e 2 panelas, não sei mais o quê. Né? Eu vejo esses anúncios por aí na televisão, eu fico maluco, falei, não é possível, tem que ter uma central. Bom, e a automação... Desculpa, Sara. Mas só fazendo um parênteses nisso, isso que ele falou já faz alguns anos, né? Hoje a gente pode fazer toda essa prospecção enorme e ter uma IA para fazer o atendimento. Até um próprio exemplo é nós mesmos. A gente tinha um time de 6 pessoas e todos foram enxutados ali, vamos dizer, por uma IA. Então, hoje, a IA faz o trabalho de um time de 6 pessoas. Eu não preciso ter 6 pessoas no comercial para segmentar lead, para a gente passar para o vendedor. A Thaís é de verdade? A Thaís é de verdade. A Thaís, às vezes... Thaís é a secretária que eu costumo falar que a gente tem que se destacar hoje muito bem por conta da IA. Então, alguém vai ter que cuidar da IA, fazer toda a estruturação da IA e vai ser a pessoa que mais se destaca. Então, o exemplo que eu dou lá no escritório é dos 6, quem se destacou foi a Thaís, então a Thaís continuou com o seu emprego, cuidando da IA ali. Então, é isso. A gente pode ter um time muito robusto de IAs para atender uma quantidade muito grande através do tráfego pago. Pra você ter noção, a própria Thaís, né, que é responsável pelo setor de expansão, ela desenvolveu uma automação que fala com 50 novas empresas todos os dias, automaticamente, via e-mail, ligação e WhatsApp, né? Tudo feito com automação e inteligência artificial. E aí faz 22 tentativas de contato com aquela empresa para agendar uma reunião. Depois de 22 tentativas, caso a empresa não mostre interesse em nenhuma das tentativas ali, né? A gente põe ela num fluxo de remarketing infinito. Que aí toda segunda-feira ela vai receber um e-mail nosso com alguma informação de mercado, um formato de newsletter, como se fosse um informativo. Sem que ela tenha assinado nada, dado ok, alguma coisa? Nada, sem ela fazer nada. Prospecção de vocês. Isso, prospecção ativa. Okay. Então a gente tem tanta prospecção ativa hoje, que a gente chama de outbound, né, que é para fora, tanto quanto o tráfego pago que traz os leads ali para fazer o inbound. E dentro da atividade de vocês desenvolvem todo o processo. Se eu chegar lá com vocês, olha, eu quero fazer um podcast, não sei o quê, desenvolver marca, comunicação, tudo isso vocês fazem, corte, rios, tudo isso. Isso vocês cuidam do cliente. Falando no meu caso do YouTube, eu podia estar falando da cafeteira aqui. Mas assim, a empresa é recebida crua e vocês formam toda a estrutura comercial dela de compra, de como anunciar, desenvolvem essa coisa toda. Sim, a Sara pega os projetos do zero, né? Que não tem nem logo ainda. Por isso a extensão do nosso nome ser uma assessoria de marketing, né? Então a gente pega
toda a estratégia do cliente, da empresa ali, e abraça ele, seja ele no pilar comercial, da prospecção e da identidade visual ali, que eu acho que é a parte que eu mais gosto por ser da minha formação. Então, é a parte do brand. Então, é posicionar a empresa, né? O que é brand hoje? É aquele sentimento que você tem quando você olha para uma marca. Pode ser um sentimento positivo, como pode ser um sentimento negativo. Olha bem pro Zé Café. Então, a gente entra nesse ponto para garantir que a pessoa tem um sentimento positivo. Então, é toda essa parte de identidade visual, o tom de voz do cliente, o posicionamento do cliente no mercado ali, né? Então, é pegar do zero mesmo. Eu amo quando aparecem esses projetos do zero, porque aí a gente pega toda a história do porquê, da missão, visão, valores da empresa e posicionar o cliente ali no mercado. Eu percebo que o Instagram e o WhatsApp sempre sugerem que tenham contas verificadas, né? Sei lá, uma forma de monetização da plataforma. Exatamente. Isso é bom? Por exemplo, tem o Instagram verificado. Isso dá credibilidade, protege alguma coisa? Inconscientemente, quem olha para o teu perfil vê o selo, ele inconscientemente ele já te vê como uma coisa diferenciada, né? Profissional. Ele já te vê que aquele selo de validado, ele foi criado como antes. Você precisava ter saído em pelo menos 5 matérias de revista, jornal, oficiais, e você também tinha que ter X número de seguidores. E aí você conseguia solicitar a verificação. Passava-se por um processo. Depois ela entendeu que tinha um mercado, o Meta Genial, era como se fosse de fato um selo de que você é alguém legal para as pessoas. Isso é bom. Então depois o Meta enxergou que era um mercado ali e lançou, né? No dia que ele lançou, eu lembro que faltou não sei quantos bi, né? Não lembro de cabeça agora, mas foi assim, uma tacada que eles deram gigantesca, as ações foram lá em cima. E o que aconteceu? As pessoas que estavam habituadas a ver aquele selo, elas já começavam, caraca, o cara é verificado. Dava credibilidade. Sim, eu já ouvi muitas histórias viajando por aí que a pessoa chegava, por exemplo, no Ibis e falava, sou verificado, eu sou influencer e tal, e a pessoa ligava pro gerente e pegava ali uma diária grátis. Ou às vezes num restaurante, o cara dava carteirada, sou verificado aqui e tal, vou postar teu restaurante, dava carteirada e conseguia... E gente jantando de graça. Até tem uma história do nosso sócio no Sul. O cara, por ser perfil verificado e tinha muito seguidor, envolvido com a galera do futebol, ele conseguiu, numa balada que já não tinha mais convites, um camarote fechado com 2 ou 3 mil reais de consumação. E ele nem era tão famoso assim. Mas só na época, né, primórdios lá do Instagram, dele ser verificado, conseguiu esse diferencial. Hoje não é mais assim. Pagou, levou. Hoje, R$57 você tem um selo verificado. Eu acho que isso, de verdade, o ponto que eu estava raciocinando aqui, é que isso deu perdeu um pouco de credibilidade. Sim. Né? Porque você não precisa ter nenhum desses recursos que você conta lá de trás, basta pagar. Sim. Né? Então, assim, nós voltamos naquilo que eu falo, tanto bem como mal pode ter a sua marca verificada. Sim. Pagou, levou. Pagou, levou. Para quem está comprando, no sentido principalmente perfis, né? É mais um método de segurança, porque você começa a criar barreiras a mais ali para o seu perfil não ser... Você evita clonagem? Sim, evita clonagem. Também de alguém tentar acessar o seu perfil fica muito mais desafiador, porque você entra num processo de verificação de documentação. Tem mais camadas de proteção. A minha esposa mesmo, ela tem o perfil verificado, porém o Meta todo mês está devolvendo dinheiro, né? Acho que pelo menos eles devolvem, porque ela precisa fazer uma verificação facial. E aí, quando ela fez com o documento dela mais antigo, não tá batendo com o rosto dela atual. Entendi. Então, tipo assim, ele fica lá toda hora com aviso de verificação facial. Mas ela não está verificada ainda, está devolvendo dinheiro dela por conta de facial. Sim, ela ficou anos verificada, mas foi alguma atualização que ela precisou colocar a face e aí não tá reconhecendo o rosto atual dela. Nossa, que engraçado. Olha as coisas como é que são. Bom, então, para quem não sabe disso, quem quiser ter uma conta verificada, vocês até recomendam. Por questão de camadas de segurança, clonagem, tanto o WhatsApp quanto para o Instagram. Dependendo da estratégia, sim, mas eu acho que o Instagram ele tem um impacto maior, principalmente quando é empresa, né? Você verifica ali a empresa, eu acho mais interessante. Entendi. Ok. Agora, eu estou com um roteiro aqui que realmente eu tenho que ligar as legendas aqui. Quanto vale migrar o WhatsApp Business por API? Primeiro eu vou falar o que é API.
Isso. O WhatsApp API é um terceiro modelo de WhatsApp. Tem o WhatsApp Business e tem o WhatsApp API. Isso, API oficial, exatamente. Ok, vamos lá. A premissa é que a Meta, por ter, digamos assim, dentro do grupo, né, Meta, o WhatsApp era como se fosse o primo pobre. O WhatsApp não tinha margem de retorno para eles, ou se tinha era quase nada. E aí eles modernizaram, né, o WhatsApp API e a partir da pandemia, principalmente, eles começaram a colocar mais força e dar mais ferramentas ali para se trabalhar. Mas basicamente o WhatsApp API ele é voltado para empresas, você necessita ter um CNPJ, um site, tem uma premissa. Quando o cliente vem através, né, de campanha de tráfego pago para fazer essa migração e ele não tem site, a gente já inclui ali no pacote um site para ele, sem custo a mais, para ajudar ele a profissionalizar o canal de vendas do WhatsApp. As empresas que vendem hoje pelo WhatsApp, as que não migraram, em algum momento vão migrar para o modelo API. Isso é uma tendência de mercado, traz mais credibilidade para o cliente. O cliente sente que está num ambiente profissional quando está sendo atendido, pelo formato das informações que ele recebe. E serve principalmente para empresas que trabalham com prospecção, que necessitam fazer um alto volume ali de disparos diários, pelo fato de você pagar, né, para o Meta para fazer os disparos, está pagando para o dono da festa. É um recurso profissional, então, por exemplo, se você fizer um disparo para 100 pessoas, as 100 pessoas vão receber instantaneamente. Diferente dos recursos não oficiais, vamos colocar assim, né? Existem milhares de ferramentas no mercado que falam, vou mandar de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos, vou mandar um texto diferente, tudo para tentar burlar o Meta para não ser bloqueado. Pelo simples fato, às vezes, da pessoa nem saber que existe um canal oficial para se fazer isso, porque tem que parar e pensar, poxa, como que o Itaú manda mensagem para tanta gente? Por exemplo, aviso ali de notificação de uso de cartão, o Inter. Como que... Chega instantâneo no celular da gente. Sim, as grandes marcas fazem. É simples, elas usam API. E hoje isso é disponível para o cara que é pequenininho. Eu tenho clientes hoje que usam API que trabalham sozinho, home office de casa. Por exemplo, crédito consignado. A pessoa precisa falar ali com a carteira de clientes dela ou está fazendo uma carteira nova de clientes. Ela dispara ali ofertando uma simulação de crédito para as pessoas. Uau. Então, ela consegue falar com o cliente dela. Ela corre infinitas vezes menos risco de banimento e não se perde ali no dia a dia, né, os clientes, porque precisa de um CRM oficial igual o nosso para poder utilizar. Quais os riscos e quais os ganhos? Olha, o risco, que eu diria, é de denúncia. Se você tiver um alto índice de denúncia na sua operação, principalmente para a lista fria, aí você tem um risco ali de ter a tua conta restrita ou até mesmo bloqueada. Então a gente já tem um advogado especializado nisso, né? Que ele faz a recuperação ali judicial dos números dos clientes caso aconteça alguma coisa. Estatisticamente falando, foram mais ou menos umas 2.500 APIs que a gente já fez nos últimos 2 anos para os clientes e umas 100, 150 foi necessário recuperação. Mas é muito baixo. Se você cumprir ali as regras do jogo, infinitas vezes menos chances de você ser banido. E o melhor de tudo é que você tem uma espécie de vitrine para enxergar o score da saúde do seu número. Diferente do business, que você fica às cegas, na API você tem uma espécie de semáforo onde você vê a saúde do seu número. Ela tem tipo 5 stages, mais ou menos, 5 estágios, né? Verde ali, saúde top, amarelo, a saúde está top, mas tem ponto de atenção. Ponto de atenção. A vermelha é que, tipo, você tem que mudar o que você está fazendo, né? Passou, se continuar fazendo, aí tem o restrito e depois o bloqueado, caso... Cartão amarelo e cartão vermelho. Entendi. Você persista na ação. E vale pontuar que isso não é focado somente para essa parte de consignado. A gente tem muito cliente de consignado, muito cliente que faz a prospecção ali para... plano de saúde, mas a gente também tem clientes de venda de curso, um simples Sim. ali, tem um cliente nosso que está com uma taxa enorme positiva, de retorno positivo, que ele vende curso de teclado, então ele envia as mensagens ali, vendendo o curso dele, e a gente vai além também do WhatsApp, né, tem questão de SMS, tem questão de e-mail, não sei se você já esteve em algum evento e recebeu um SMS de que fulano de tal está no palco agora, não perca, isso é dentro de toda essa estrutura ali, né. Porque existe, você tocou num exemplo, SMS, também nós estamos vivendo um momento de golpe, né? De invasões, de golpes. Por todos os canais, né? Todos os canais, seja ele qual for. E um exemplo de SMS, clique nesse link. E às vezes você está ferrando o seu celular, o seu computador, seja o que for. O API, ele tem um filtro para isso? O API sim, porque você passa pela aprovação do Meta, né? Tá. Então o Meta ele verifica o teu CNPJ, a operação... Mas ele vai dando credibilidade para o teu negócio, a ponto Sim. das pessoas receberem um SMS
mandar o dedo lá. O meta não vai ser SMS, vai ser direto no WhatsApp, no caso. No caso do WhatsApp. Isso. Vai dando credibilidade, consistência àquela empresa e as pessoas ficam muito mais tranquilas. Pois não. Sim, e uma coisa principal é que para você enviar uma mensagem para um contato, você precisa validar essa mensagem antes junto ao meta. Então você manda o texto para o meta e eles é quem fazem a aprovação para ser enviado tanto individualmente para algum cliente, quanto em massa também em lote. Esse exemplo que ela usou da venda de teclado, ele manda mais de 30 mil disparos no WhatsApp por semana. Então imagina, o cara faz 120 mil disparos no mês de WhatsApp pelo método oficial da própria Meta. Então imagina hoje um negócio que precisa falar com muitos clientes e está tendo esse problema. Fazer 120 mil disparos no mês. Barbaridade. E isso que você falou, ele é sozinho e ele tem a IA para fazer o atendimento. Então ele tem uma operação enorme sozinho. E ele dá o curso ainda. E ele ainda dá o curso, é ele que está no curso. Esse cara é forte, hein? Sim, eu achei interessante quando ele fechou com a gente o nome, né? Música de bolso. Isso. Legal. Legal. Criar nomes e marcas é uma coisa genial. Acho que essa aqui é para a Sara. Como é que a Tria cria campanhas que equilibram criatividade e escala mensurável? Com muita estratégia e com a ajuda da inteligência artificial para entender ali de fato qual é o nicho de cada cliente. Isso é uma coisa que eu bato muito com a equipe lá, para a gente não replicar estratégias nos clientes de tudo igual, né? Eu gosto de fato sentar, discutir ali qual que é o foco do cliente, por que ele está fazendo aquilo ali, e não só jogar para ele, um termo que tem no mercado, um pack de conteúdo, um pack de post. Então, a Tria tem esses dois pilares de sentar e discutir e números. O que a gente sentou e discutiu, a gente vai avaliar com números. Se não deu resultado, a gente vai lá, cancela isso tudo e recomeça. Então, o tempo inteiro estudando o nicho do cliente. Por ser nicho aberto, então é muita gente, é muito nicho. A gente quer falar. Mas aí com a ajuda da inteligência artificial a gente consegue fazer isso. A gente tem humanos, tem a Mari lá no meu time, ela é estrategista, então ela que orquestra tudo. Então a gente tem cliente de neurociência, a gente tem cliente de ar-condicionado, a gente tem cliente de Mercado Livre, todos têm uma inteligência artificial para esse cliente, então vamos supor, todos têm um assessor ali que a Mari vai orquestrando. Então, ela vai entendendo junto com essa IA e performando com o cliente. Quer dizer, a IA deu um up no mercado de vocês muito grande, né? Eu imagino sem a IA tocar isso tudo. Eu não quero nem imaginar. Olha, o escritório ia ser pequeno, viu? Não é? Sim. Se você trocar isso por pessoa... Sim. Isso acaba barateando para o cliente no final, né? Não, porque se a gente fosse colocar o custo de tudo, de substituir a IA por pessoas, ia ficar uma operação caríssima, ia... pelo menos quadriplicar ali o custo do mesmo serviço que a gente entrega hoje sem as IAs. Ela acabou de falar que a Tria não tem um carimbo. Ela desenvolve cada caso. Sim. Exatamente. Cada case. Um case. E também, se não deu certo, refaz o case. Sim. Vamos fazer dar certo. Não é assim, tá aqui, seu celular tá arrumado. Não, peraí, vamos dar 3 dias, uma semana para avaliar se ficou bom mesmo. Senão volta aqui que eu faço outro. É isso. O time dela e o time dela são cientistas do marketing, então é como se fosse um laboratório constante, dividido também, levando nessa linha do TRIA, né, do trino, que é o quê? Planejamento, execução e feedback. Com o feedback, que é a clareza dos números, gera-se um novo planejamento, uma nova execução e um novo feedback. E aí você vai girando essa trilogia múltiplas vezes para ir alcançando os resultados planejados ali e também programados com os clientes, né? A gente trabalha com metas lá. Lógico que vocês, quando pegam um cliente, vocês não têm como garantir o resultado a curto prazo ou médio prazo. Eu não sei. Vocês têm um projeto. Aí desenvolve o projeto, coloca em prática. Testou, não ficou bom, vamos fazer melhor. E aí vai medindo com o cliente esse tipo de coisa. Não existe como... Nada garante nada. Eu sei que vocês, pela expertise de vocês, pelo tempo que vocês têm nessa atividade, vocês sabem que se vai dar certo ou não talvez não na primeira tentativa, mas a gente tem uma régua ali, vamos dizer. Tem uma régua, né? Você já trabalha no 20 centímetros da régua de 30 para cima. Vocês não trabalham abaixo disso. Porque já virou o jeito que vocês trabalham, né? Você já conhece muita coisa. Tudo tem processo. Tem um know-how, né? E eu fiquei muito impressionado com o que a Sara falou agora, que não existe o carimbo. Pronto.
É só mudar aqui, mudar ali, está pronto. Não é assim. É do zero tudo. Tudo é do zero. Depende da conversa com o cliente, aquela coisa toda. Sim. É assim que o cliente entra, ele já responde o formulário, acho que com 28 perguntas. Porque, na verdade, a TRI, ela não fica... Eu vou te explicar. Ela é... Quem contrata a gente é o cliente. Sim. E ele, 99% dos clientes que contratam a gente, eles querem crescer, eles querem vender mais. Então, todo o processo é voltado para o cliente e do cliente. A gente tem que entender o mindset para quem ele está vendendo. Então, quem ganha o jogo do marketing é isso. Quem entende o cliente do cliente. De você conseguir saber idade, gênero, região, classe social, o que essas pessoas têm de medo quando estão consumindo o produto dele, o que elas têm de desejo quando estão consumindo o tipo de produto que ele está ofertando. Então, entendendo essas características, a partir daí, os agentes, né, que a Mari usa, acabam fazendo o resto do show. E são perguntas que até às vezes é uma barreira com os clientes. Eles falam, para que vocês querem saber isso? Qual é a dor do meu cliente? Eu falei, mas isso é muito importante para ter estratégia. Pois é, porque de verdade, eu tive uma reunião com vocês lá, e eu já falei aqui hoje também, porque você entra num mundo diferente quando conversa com vocês lá, no sentido de quem está aqui no basicão, lidando com o WhatsApp, com o Instagram, eu no meu podcast lá, alguém fazendo corte, subindo vídeo, papapá. Cara, mas existem várias maneiras de melhorar tudo isso. Hoje eu estou começando a achar que, assim, quando eu vejo gente com 15 milhões de seguidores, como teve uma influência agora, aí está uma confusão. Como é que uma pessoa consegue 15 milhões de seguidores, cara? Você sabe dizer isso? Acho que é muito collab, né? Os caras vão de collab em collab. Acho que também depende do conteúdo dele, toda acabou a estrutura. Eu acho que é tudo... Eu não sei quem foi, mas... eu acho que tudo vem de lá de baixo, né? Como é que você prepara ali, que nem trazendo para nosso campo aqui a estratégia. Como você falou, não tem uma data, não tem um resultado. Então, a gente costuma falar que no mínimo ali uns 3 meses. Por quê? Eu preciso preparar a terra para receber as sementes. Eu preciso cultivar essas sementes para elas crescerem. E isso leva tempo. Não é do dia para a noite. A gente até pode tentar acelerar todo o processo ali, mas pode ser que não dê resultado. Então, é todo um plantio, né, ao longo do tempo. Com certeza, ele não recebeu 1 milhão de seguidores do dia para a noite. Pode ser que tenha esses cases aí no mercado, mas... Tem. Se você procurar aí, tem uns... Mas aí a gente vem de uma viralização. E não necessariamente a viralização são possíveis clientes para você. Ele gostou daquele seu corte. Não necessariamente ele vai gostar do seu produto. Mas você não colocaria uma Lamborghini andando dentro do lago, né? Para viralizar. Ele fez isso. Eu sei, agora eu entendi quem é. Isso daí, no caso específico, né? Ele usa o próprio mecanismo do produto que ele tem, que é para poder crescer continuamente, que era uma questão de rifas de valor muito barato. Então, as pessoas pagavam centavos ou reais para concorrer por um carro esportivo. Então, ele falava, para você poder fazer parte, você também tem que me seguir e divulgar. Então, acaba que entra numa engrenagem, numa ciranda infinita. Um modelo de estratégia. Não deixa de ser um modelo. Sim. Não deixa. Durante um tempo isso era febre, né? Foi uma febre. 2022, eu acho, rifa, né? 21, 22, nas redes sociais. Vou rifar aqui uma BM. Um kit de café da manhã. Não, era carros também, né? Muito carro, na pandemia viralizou muito também isso. Aí eu já recebi ofertas, né? Você pegar ali, era um grupo de 10 pessoas, cada um dando 20 mil. E aí divulgava um carro de 100 e o cara que estruturou tudo ganhava 100 líquido, um exemplo. E aí todo mundo que fosse concorrer ao sorteio do carro tinha que seguir aquela lista de perfis que aquele perfil seguia. Então era 20 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, dependendo da rifa, né? Eu tenho perguntas que me vêm à cabeça aqui. Existem anúncios de gente vendendo seguidores. Que é isso? Isso aqui, onde que esses caras estão nesse... De tudo, né? Mas até seguidor... Quer dizer, eu imagino a Meta, pelo tamanho que é, pela inteligência que é, ela sabe que aquilo é fake. Isso vai dar seguidor mesmo? Eu acredito. Opinião particular, não precisa entender isso como uma pergunta assim, né? Mentira ou verdade? Olha, isso daí eu vou falar que nem um podcast que eu vi de um delegado, né? Quando falou lá da bebida falsa. Falou, falsificar a bebida é mais antigo que andar para frente. É verdade. Essa questão de comprar e vender seguidores também é mais antigo que andar para frente. O que eles foram fazendo é modernizando isso com o passar do tempo.
sendo sincero, faz tempo que um cliente não me procura para isso, mas há 2, 3 anos atrás ainda tinham algumas marcas que estavam iniciando do zero, e aí para pegar um perfil do zero, eles compravam 10, 20, 30 mil seguidores, ou compravam 10 mil mensal, para quando o cliente entrasse na página dele, ele parecesse ser relevante, porque às vezes era uma empresa que tinha 40 anos de mercado, que nessa que eu estou citando, era uma empreiteira renomada, atendia o mercado B2G, que era o mercado governamental, né? Então ela estava ali do lado das grandes empreiteiras, só que ela não tinha um posicionamento no Meta. Então ela precisava mostrar quem ela era, 40 anos de mercado, rápido. Então a gente comprava uma média de 10 a 20 mil seguidores mensais, e aí esses mercados você consegue segmentar. Você pode comprar os milheiros baratinhos de, por exemplo, o pessoal lá do Afeganistão, da Índia e tal. Ou você pode comprar só homens, só mulheres. Ah, entendi. Isso também é segmentado? Sim, perfis brasileiros reais de homem, perfil brasileiros reais de mulher, de pessoas reais mesmo. Aí vai ficando cada vez mais caro. Quando começou esse boom de comprar seguidor, tinha até um aplicativo que eu até utilizei na época. Verdade. De a cada 5 likes que você dava numa foto real do Instagram, você ganhava um seguidor. Real também. Então eu curtia e seguia, Então tinham pessoas curtindo minha foto e me seguindo, e eu curtindo pessoas e me seguindo. Então, uau. Bom, eu particularmente tenho a pretensão de crescer pela qualidade. Sim. E hoje a gente está no inverso, né? Só essa semana 2 clientes me procuraram para como tirar seguidores que eles compraram. Um era uma advogada e outro era uma transportadora. Se eu estivesse nessa situação, eu ia pedir para tirar também. Sim. Porque a minha ideia é um cara que começa a resolver fazer um podcast há 5 meses, com 30 anos. Ele quer coisa séria, eu não estou aqui para brincar. E a própria Sara mesmo me trouxe um gatilho muito forte do porquê isso prejudica, e eu nunca tinha associado, né? Porque quando você inicia o tráfego pago, o algoritmo tende a buscar semelhantes às pessoas que estão te seguindo, porque ele acha que quem está te seguindo tem interesse, ele tem essa lógica. E aí, quando você começa a fazer tráfego, começa a chegar um monte de seguidor nada a ver, porque aqueles seguidores foram aqueles que você comprou, e geralmente são pessoas de baixa renda, perfis humildes, que às vezes nem foto tem, ou tem foto, mas não tem post, não tem muito foto no feed, esse tipo de coisa. Então, começa a chegar mais seguidores desse, o algoritmo vai te trazendo mais desse, porque foi aquilo que você tem na sua base ali. Isso prejudica demais a inteligência do tráfego. Acaba contaminando. Exatamente, como se fosse um vírus, perfeito. Que métrica você recomenda? Não sei, tudo quer passar aqui. Que métrica você recomenda acompanhar todo mês quando se investe em IA e em automações? Qual é a medida? Eu acho que o resultado final, né? Eu vou trazer de novo agora a pizzaria e tem uma... a pizzaria. Eu acho que é a compra final. Se o cliente está comprando, essa é a métrica ideal. Então, se ele não está comprando, calma aí, tem alguma coisa errada no prompt, né? Que é o cérebro da IA ali. Eu acho que essa é a métrica master, vamos dizer. Óbvio que tem as ramificações, mas eu acho que a master é se a IA está fazendo a venda ou não. A gente tem também loja de produtos do Nordeste, que tem uma IA também. É engraçado que até a IA fala com o sotaque Isso foi... Claro, a gente pode personalizar de qualquer jeito que o cliente quiser, né? Pode ser com o sotaque do Nordeste ou não do sotaque do Nordeste. A gente tem uma IA hoje que também ela está em estruturação, na verdade, que é para uma rede de salgados fritos, de coxinha, bolinha de queijo, essa coisa. Tudo personalizado também, com base na conversa dos clientes ali. Tem uma outra hamburgueria que no nome dela tem a letra K. Então, tudo que dá pra gente colocar a letra K tem lá. Então, é bem personalizado. Mas isso tudo, o resultado final é a compra. Se não adianta eu fazer toda essa estruturação se não vende. Então, a métrica, eu acho que final é o Pix, né? Vamos dizer. É o dinheiro na conta do cliente. Na conta. É a mãe das métricas, né? Mas todo dono de empresa ou que quer crescer, seja o que for, exagera um pouco naquilo que tem, né? Na hora das entrevistas com vocês para definir um projeto, vocês têm um questionário lá no mínimo 28. Só de marketing são 28 perguntas, você falou, né? Isso. Então, assim, vocês vão detectando ali onde que o cara meio que não entregou tudo. Já vi Shark Tubarões, aquele programa, várias vezes, que quando os caras vão para a reunião de negócio, que o cara estava vendendo ali em relação a lucro tal, não era compatível com o que ele falou na TV. E o negócio não saía. Vocês também têm um filtro lá para ver o que o cara... Às vezes você faz uma campanha em cima do que o cara não pode entregar. O cara precisa entregar 1000 pizzas, ele tem forno para 10,
Tem isso, né? Eu imagino. Eu acho que entra dentro desse pilar também de ser uma assessoria. É de acompanhar. Eu acho que o meu exemplo mais quente foi ontem. Eu estava numa reunião com uma transportadora e a transportadora queria fazer prospecção via tráfego pago. Porque ela achou na cabeça dela que o tráfego pago ia trazer clientes para ela. É o que está na cabeça do dono, né? Mas uma transportadora, será que de fato o cliente dele está no tráfego pago? Está no Instagram? Então, eu até falei pra ele, pra mim seria ótimo eu te vender o tráfego pago porque meu faturamento ia aumentar, mas isso não vai te trazer resultado. Então, acho que entra no pilar da assessoria, de mostrar o que faz sentido ou não. Por isso, o acompanhamento dos números, que a gente gosta muito lá, de entender se aquele produto que o cliente está vendendo está dando resultado. Geralmente, o cliente tem mais de um produto, então a gente vai surfando ali, nadando pelos produtos para entender qual é o principal dele, qual é o que vende mais e a gente atacar naquele cliente. Naquele produto, né? Tem uma loja nossa que está dando, um cliente nosso que é uma loja de roupa. Tá dando um resultado incrível. Ela tem inúmeras peças de roupa, mas só uma que tá vendendo muito. E aí a gente mudou toda a estratégia. Vamos focar nessa roupa aqui. Porque é onde está o ROI. Não precisa estar divulgando todas, óbvio. Ela vai divulgar, vai acabar sendo divulgada porque está divulgando o nome da loja. Sim. Mas vamos atacar no que vende mais. É difícil trazer isso pro cliente? Porque no caso ele quer vender tudo. Mas com muito cuidado ali, muito amor. Você fala de tudo pro cliente não pegar o avião errado, né? Às vezes uns a gente tem que deixar lá, pegar. Então vai. Eu falei, então, tudo bem, vamos fazer o que você tá pedindo, mas, pode ser que dê errado. Então... E o interessante dessa loja de roupa é que ela vende o produto e depois ela fabrica. Ela tem, né, ali as costureiras já dentro da estrutura dela, então à medida que vai vendendo aqui a loja virtual, já vai saindo ali para ser produzido os produtos. Então a produção ela acontece depois da venda, é bem interessante. Então, eu tive um podcast semana passada com o Getúlio da ON. O ON, tem uma marca de roupa boa, vai ter agora um evento lá no Praia Mar. E ele também ele importa o tecido. Nossa. Hoje o algodão peruano está muito na moda, né? Uhum. Uau. E ele confecciona aqui. É bem legal. Aí contou uma história bárbara ontem. Ele ficou 2 dias na China, você acredita? Ele fez 24 horas para ir, ficou 2 dias numa feira na China e voltou no 4º dia para o Brasil. Caramba. Ficou 48 horas numa feira na China com 95 mil expositores. Acho que é a Canton Fair, né? Canton Fair. Tá na semana da Canton Fair. 1 milhão e 200 diária, uma coisa absurda, fantástica. E em 3 dias muda o assunto, desmonta tudo e remonta uma outra feira. Começa hoje a segunda parte da feira, que aí é realmente isso. Desmonta tudo e começa um outro... Ele me contou aqui, eu falei, nossa, a China é fantástica nessas coisas. Sim. E ele foi para lá. Primeira vez, hoje eu fui 15 vezes para a China, aí já fez. Caramba. Hoje ele já faz door-in-door, que ele chama. Hoje é um cara de logística também, um cara muito forte. Sim, ele foi cirurgicamente ali para resolver o que ele precisava e voltou, né? Mas ele foi meio que para conhecer. E se apaixonou pela velocidade, pelo business, como é que a coisa rolava. E hoje é um parceiro, é um grande parceiro da China, ou vice-versa. O que é Playbook? Sim. Playbook. É a palavra que o Klaus mais ama na empresa. Olha! E a que me dá mais arrepio. Então eu vou ler toda a minha pergunta. Me dá um exemplo prático de playbook que a Tria usa com os colaboradores e clientes. Vamos lá. Bom, vamos lá. O playbook, ele é literalmente o livro do que a pessoa faz ali no processo da hora que ela liga o computador até a hora que ela desliga e vai embora. Manual de instrução. Manual de instruções completo. Ele, basicamente, a gente sabe que para uma empresa ela ter resultado, ela precisa de pessoas e processos bem estruturados, né? Então, na parte de pessoas, a gente faz treinamento continuamente, tem os treinamentos semanais com livro, curso, esse tipo de coisa. E nos processos a gente sempre define o caminho conforme, principalmente a gente idealiza para aquela função e depois com a experiência. Porque, como dizem, né, onde tem placa, tem história. Então, o playbook ele é um organismo vivo que você vai otimizando constantemente. Vamos dizer que, por exemplo, esse processo aí que a gente falou agora das 28 perguntas. Então, lá no playbook do colaborador, né, da estrategista, tá que quando um cliente inicia, ela vai ter que fazer uma reunião de briefing com ele, onde ela vai fazer essas 28 perguntas para ele. E aí, passado isso, o que ela vai fazer depois? Ela vai transformar aquilo, né, num arquivo, e esse arquivo ela vai criar um agente novo de inteligência artificial específico para atender aquele cliente. E aí esse agente ele já vem pré-treinado para interpretar o resumo dessas 28 perguntas. Oh, que legal. Então isso é uma estruturação de processo. Mas aí, por exemplo, tem playbook para atendimento do WhatsApp.
que as empresas utilizam muito. Então, quando o cliente lhe trouxer tal objeção, eu respondo com tal informação. Quando o cliente, ele, por exemplo, não quer agendar a reunião porque ele não tem tempo, como que essa pessoa que está atendendo ele no WhatsApp, ela deve agir para conseguir reverter isso, sabe? Então, desde a hora que a pessoa fala oi, tudo bem, né? Até a hora que chega do agendamento ali, que é o objetivo final, tem o playbook. No nosso caso, a gente utiliza inteligência artificial, então esse playbook está dentro da IA. A IA é quem conduz esse processo de qualificação do lead, por exemplo. Contextualizando é que se eu entra uma pessoa nova no meu time, eu dou isso daqui para ele, eu não preciso treinar ele, ele consegue ir sozinho. Contextualizando. Sim. Porque tá tudo bem descrito lá, certinho, as mensagens que ele tem que enviar, tudo. Então, é uma IA num papel, vamos dizer. E aí entra uma colaboradora nova na terça, no time dela, e aí ela passou os playbooks, passou exemplos, né, de qual que essa pessoa vai fazer, e ela tem 3 dias para estudar profundamente. E amanhã ela vai fazer uma provinha com ela para saber se ela está apta a exercer a função. Isso é o processo de onboard de um colaborador novo hoje na Tria. Uau! Porque a Tria foi se afinando de um jeito que ela virou... A palavra que eu vou usar aqui agora não é exatamente querendo dizer isso de vocês. Vocês hoje elitizaram o nível de qualidade de vocês. Trabalhar na Tria não é só um desejo. Tem que passar por um crivo forte de vocês lá. Sim. Porque vocês começaram a fazer o processo, sofisticado cada vez mais. Então, alguém que estudou o playbook, que você adora, e vai fazer a provinha e tirar uma nota boa, é um sinal. Uhum. Sim. Não é a assinatura do papel, do contrato. Né? Quer dizer, é interessante isso. Vocês estão muito preocupados com a qualidade mesmo. Sim. Eu conheci a estrutura e eu vi lá a rapaziada lá. Eu acho que isso vale para todos, né? Eu vejo muito empreendedor negligenciando as coisas, no sentido, não sei se por orgulho, por não buscar informação e tentar inovar, ou por preguiça, porque acordar cedo e dormir tarde todos os dias para entregar algo meia boca, para entregar algo mediano, no nosso mindset não faz sentido. Então, tudo que a gente pode entregar com excelência, a gente vai buscar entregar com excelência. O que ficou ótimo pode melhorar. Sim. Porque o maior, tem até essa máxima, né? O maior inimigo da excelência é o ótimo, e o maior inimigo do ótimo é o bom. Então, se você começa a quebrar essas barreiras, né? Você vai atingindo níveis maiores, né? E às vezes, desculpa, só para terminar, às vezes é uma palavra a mais, é uma palavra, uma frase, é uma vírgula. Eu entendo que, tipo, o bom tá aqui, o ótimo tá aqui e o excelente tá aqui. Às vezes é uma coisinha, sabe? É uma coisinha só que muda todo o resultado. Né? É que existe uma verdade que a gente que mora no Brasil e tenta empreender. Quanto custa caro um funcionário hoje? Olha, caro e tempo, viu? É? Caro e o tempo. Então. É porque, assim, você acabou de comentar isso. Eu trabalho com amigos, sou empresários e tal, e reclamo muito do custo do empregado. Você paga praticamente 2 salários por ano para o cara. Um é para o governo, outro é para ele. Né? Sim. Então, é uma brincadeira cara. Ser empreendedor no Brasil hoje é um grande desafio. Ser empresário ou empreendedor é um grande desafio. Bom, agora vamos lá. Essa é para você, Klaus. Olha aí, ó. O que o empresário precisa para decidir investir com a Tria? Eu acho que se for... Qual o sinal? Sair da zona de conforto. É isso que a gente faz com os clientes. É o desconforto. E aí, por exemplo, que nem eu tenho uma reunião de fechamento hoje, 6h30. Eu já conheço o perfil da pessoa. Ela é o D do DISC, que é dominante. E aí, o que eu vou já falar de cara? Para mim, nem importa tanto a questão do valor. Óbvio que ninguém trabalha para filantropia. Mas se ela está disposta a sair da zona de conforto. Que nem essa loja que a gente pegou, essa loja virtual. Ela estava 6 anos com o mesmo cara ali, o mesmo gestor fazendo tráfego para ela, né? Quando ela foi me ligar para a gente fechar negócios, eu falei, tá bom, ela me pediu um desconto ali no contrato, eu dei, mas eu falei, para mim isso não é tão importante quanto você se comprometer a sair da zona de conforto. Você está comprometida? Porque são 6 anos seguindo a mesma batida. E aí ela vai pegar uma outra estrutura que tem um time de brand, tem um time de tráfego, tem toda essa parte estratégica, tem a Sara supervisionando tudo, interligando ali os pontos, aí onde ela não, por exemplo, tá? Ela não tinha um funil estratégico totalmente de marketing, ela só tinha um funil de vendas, que era o tráfego pago. Então, para ela faltava uma estruturação de funil de marketing
Depois, a gente ajustou alguns parafusos ali no funil de vendas que não estava tão ruim, mas também o quê? Funil de pós-venda. Ela não tinha um funil de pós-venda. Depois que o cliente estava do muro para dentro, ela morria ali. Então, ela estava sempre secando gelo para trazer clientes novos, sempre dependendo do faturamento de clientes novos. E ela não tinha mecanismos de retrabalhar quem já estava do muro para dentro, que é uma quantidade enorme de pessoas. Você já pagou por aquele cliente, né? Quando você faz tráfego pago, tem o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Então, automaticamente, ela pagou por ele e morreu ali. Ele consumiu, comprou, acabou. Ela tem que ir atrás de um cliente novo, atrás de um cliente novo. Então, só da gente refazer esse fluxo, ela já está, eu estava vendo ontem, ela vai enviar mais de 2.000 e-mails por dia já, do tamanho da carteira dela aqui, de pouco tempo que ela está com a gente. Imagina o que ela deixou de 6 anos para trás, sabe? Não. Essa conta não é bom fazer. Porque eu aprendi, eu tive uma agência de viagem, eu já tive meus empreendimentos. E uma coisa que eu aprendi quando eu comprei a agência de viagem da antiga proprietária, ela falou: a melhor coisa no turismo é quando você faz a segunda venda. A primeira venda é fácil. A segunda é que a pessoa voltou ou te indicou. Isso realmente é que você está no caminho certo. Não existiam essas métricas todas que existem hoje. Sim. Era medido de outras maneiras, né? Me ligaram porque eu indiquei, eu vou viajar de novo com vocês, isso aqui. Isso ela falava, isso é um bom sinal que você está indo bem. Totalmente orgânico, a pessoa te procura de novo. Exatamente. É que hoje, o que crescia de 1 em 1, hoje cresce de 1.000 em 1.000, né? É uma coisa meio louca essa coisa de seguir. Hoje, a velocidade, como nós falamos no comecinho, de informação é muito grande, então isso dá uma consequência, né? Bom, o dinheiro é mais líquido hoje. Hoje você consegue fazer transferências para o mundo inteiro, de onde você estiver. Antigamente você precisava para fazer, às vezes, você dependia de TED, DOC, final de semana você não fazia, né? Então, isso não estou falando nem de muito tempo, estou falando agora antes da invenção do Pix. Então, hoje em dia, o dinheiro está líquido. Você consegue emitir dinheiro de um lado para o outro muito rápido, muito fácil, né? Está tudo muito rápido. Uhum. Tudo. Nós estamos caminhando agora para um documento só, né? No lugar do RG, Sim. CPF, todo mundo vai ter tudo num lugar só. E as coisas estão cada vez mais rápidas, mais ágeis. E quando você vê, você está 100%, você está digital. Hoje nós somos seres digitais. Eu estou assistindo um filme, uma série agora, não me lembro, na Globoplay, eu acho, chama Pessoa de Interesse. É um dos caras desenvolveram uma IA que consegue prever crimes. Caramba. Uau! E os caras tentam agir antes que o crime aconteça. Uma IA preditiva. E ela é ligada ao CPF da pessoa, do Seguro Social americano, no caso. E ela é preditiva, exatamente. E à meia-noite ela zera toda o que ela levantou. É um filme, olha, sugiro... Como que é? Uma pessoa de interesse. Uma pessoa de interesse. Uau! Olha, é interessante. Ela consegue prever. Que ela associa o cara com uma história, com alguém que se relaciona, que é um criminoso, seja o que for, blá, blá. É impressionante. É uma série muito... Olha, ele começa a se basear nas câmeras de vigilância sim. E aí vai embora. Bom, fechamento direto. Qual é a promessa da Tria em 3 frases, para quem quer crescer sem desperdício de tempo e recursos? Como é que você resolve isso? Primeiro, né? Primeiro de todos, se eu fosse... Quem criou essas perguntas não foi ela. Eu acho. Bom, acho que a primeira de todas é a pessoa ela chegar num estado de fadiga, ela não querer mais continuar onde ela estava. Acho que esse é o primeiro ponto. Depois, ela tomar a iniciativa de querer mudar e estar disposta a sair da zona de conforto. E o terceiro é ela ter budget para isso. Então, se ela tiver essa trilogia, automaticamente a gente consegue reverter o jogo aí de qualquer negócio. Que legal. Então é assim, senhores. Conversar com o pessoal de marketing hoje, com essa tecnologia toda que nós temos em mãos, nos leva a abrir várias possibilidades de entendimento para que serve tudo isso e o resultado que se entrega. Então, quem é do tempo das páginas amarelas, do outdoor, dos anúncios em jornal, nem obituário acho que tem mais nos jornais, quer dizer, hoje está tudo tecnológico. Eu vou deixar, o Klaus vai me permitir, que eu vou pedir para a Sara falar o último comentário dela, até porque é a única mulher na mesa. Claro, né? Vai ser um prazer. Ela tem esse privilégio de... Tão gentil, uma pessoa que eu conheci lá, que foi muito gentil e muito clara nos comentários dela comigo. Então, Sara, por favor, escolha o que você acha importante dizer, ou que não foi dito aqui, que você queira comentar.
Olha, o que eu posso dizer e o que eu gosto de falar é que se posicione. Não deixe de estar presente hoje na internet. Como você falou, jornais, revistas, enfim. Não deixe de estar também, utilizar o canal da internet. E também nesses outros ambientes. A gente tem até um cliente que está em outdoor, no cinema, com a gente no tráfego pago. Quando eu saio na rua, eu vejo ele. Quando eu vou no cinema, eu vejo ele. Falei, meu Deus do céu, está em todos os lugares. Mas eu sempre lembro deles. Então, se posicione, esteja nesses lugares, se faça presente, coloque a sua empresa para jogo, para cara, né? Coloque sua cara ali para ser vista, que com certeza o resultado vem. Não deixe de ser esquecido. Que legal. Klaus, sua participação com algum conselho, alguma coisa que a gente não falou? Eu acho que eu vou falar, assim, extra business, né? Eu acho que se eu falaria, um conselho cara, pare de reclamar e se vitimizar e vai fazer acontecer, sabe? Seja luz. Aproveite essa estadia aqui na Terra para construir um legado, para deixar uma árvore, né, frutífera com o que você fez aqui. Então, eu sei que muitas pessoas, às vezes, que estão ouvindo esse podcast não estão passando por uma situação estável financeira ou por algum desafio em relacionamento, saúde, o que seja, mas, cara, vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer. Se você é colaborador de uma empresa, faz acontecer lá dentro. Crie, inove, faça diferente. Se você é empreendedor, a mesma coisa. Faça valer a pena, sabe? Eu mesmo, 20 anos de empreendedorismo, eu senti que em alguns momentos o meu gás ali deu uma enfraquecida. De querer lançar coisa nova, de ir para cima, de inovar, por fato de fazer isso muitas vezes. Mas cada vez que eu fiz, eu me tornei melhor. Eu tive ganhos, né? Se não financeiros, mas também de experiência ali que me vai fazer eu aprender um jeito de não fazer mais aquilo. Isso aí. Mas fique nessa busca incessante. Essa palavra que eu acho bem interessante para isso é antifragilidade. De cada vez que você ir lá, não só ter a resiliência para fazer de novo, mas para fazer melhor. Volta mais forte. Isso é o sinônimo de antifragilidade. E esteja cercado, né, de pessoas que vão te impulsionar para fazer isso. Nós estamos entrando quase na espiritualidade agora. Né? Porque, assim, a gente tem que se afastar daquilo que nos contamina, né? Daquilo que é tóxico. A gente tem que ter fé na nossa capacidade e acreditar nela. E muitas vezes acreditar que tem gente cuidando da gente no plano espiritual e que a gente tem que acreditar mais na gente e saber filtrar as críticas, porque muita gente torce para que isso não dê certo. Infelizmente existe a negatividade, existem as duas coisas na vida da gente. Eu sou um cara de fé, eu acredito muito nisso, e quando eu pensei no podcast, eu pensei exatamente no que você falou, no legado. Vou ficar aí meus vídeos gravados aí por algum tempo na internet. Então eu acho que isso tudo eu estou temando fazer o podcast. Eu sou uma testemunha, eu posso depor por mim. De verdade, eu podia ficar com o meu podcast, esquecer dele e tocar minha vida. Mas eu não consigo, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. E o dom que eu descobri de usar isso aqui foi lendo a Bíblia. Uau! Foi lendo a Bíblia que Deus me cutucou lá numa leitura, qual é o seu dom. Manual de vida, né? Exatamente. Ele serve para qualquer coisa. E tem um trecho que diz, qual é o seu dom? E eu fiquei pensando, depois, conversando com a minha mulher, meu dom é ser pai, né? Tenho 3 filhos, todos criados, muito bem empregados e tal. E depois fui dormir com aquilo, acordei o seguinte, mas isso, meus filhos já estão crescidos, todos casados. Aí eu lembrei da minha vida profissional antiga, da entrevista, da palestra, não sei o quê. Eu falei, meu dom é conversar. Por que não um podcast? Está fazendo aí 5 meses, sei lá. Então é isso aí, senhores. Sim, perfeito. Eu acho que a gente tem que sempre agradecer mais do que pedir. Então, senhores, é assim que funciona o podcast Zé Café. Hoje eu naveguei por terrenos que eu não domino, mas eu não tive medo de aprender. Então, muitas vezes as pessoas, que cara só fala, o que é isso? Como é? Playbook, API. Cara, se eu não perguntar, eu não vou saber. Imagina quanta coisa eu ganhei hoje de aprendizado. Quanto que eu posso multiplicar isso? Para mim e para as pessoas que eu conheço. Né? Então, não é ficar parado que vai resolver. Eu conheço pessoas que foram dormir endividados, ficaram orando a noite inteira. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Estavam endividados e não dormiram.
porque não agiram. Sim. Não agiram, não tomaram a atitude de. Essa é a diferença. Agir. Ok? Então, assim, senhores, foi uma honra enorme ter recebido o pessoal da TRIA aqui. TRIA Company. Nós vamos divulgar as redes sociais do Klaus e da Sara. É muito fácil acessá-los. E eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz com esse podcast de hoje. Muito obrigado. Assim se encerra mais um podcast Zé Café. E hoje à noite sobe Direito Previdenciário. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Agora já acabou. Show. E aí, gostou? Curtiu?